Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração. Igor, olá, Igor, a Deus te abençoe. Nós estamos aqui iniciando a transmissão da live do Setembro Amarelo e eu vou estar com elas em intercessão por essa live tão especial, esperando a Ohana, que vai moderar o nosso encontro, a Isabel Érica, que vai estar conversando conosco, é a nossa condutora, a Luana, que acabou de chegar, que elas vão conversar um pouco. Boa noite, Fernanda! Vamos conversar sobre esse mês, sobre a óptica cristã. Vou agora inserir as meninas, tá? Inserir a Ohana, para ela já ir moderando esse encontro. Desejo a uma excelente noite. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Fique à vontade, estou ouvindo perfeitamente. Vou convidar as meninas enquanto a senhora está, senhorita, vai estar moderando aqui, tá? Boa noite. Vou fechar meu áudio e a senhora fique à vontade. Tá bom. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Como a Ju já estava falando, né? Essa é uma live temática muito querida, né? Que a gente está começando a fazer algumas lives temáticas, e essa é a que a gente vai fazer no mês de setembro, que é justamente sobre o Setembro Amarelo. Então, o que que nós vamos fazer? Vocês viram ali na temática, né? Nossa live, ela vai ser direcionada para trazer também, voltando o olhar para a perspectiva cristã. Mas por que que a gente escolheu esse norteamento para a live? Porque nós vamos ter duas condutoras nossas, dos virtuosos, que são mulheres de fé, que são mulheres cristãs de caminhada, mas que são profissionais que lidam diretamente, né, com relação ao que tem tudo a ver com a nossa campanha do Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo que é da prevenção ao suicídio, tá certo? Então, deixa eu só dizer para vocês. A Isabel Érica, ela é formada em justamente. Eu acho que eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Vai Não, ficar não mais gosto de me fácil. apresentar, não. Não gosto Nem muito. precisa, eu vou me apresentar. Eu sou amiga do professor Arthur, que Ai, está na live, de várias pessoas que estão chegando, a Tatiane, da Ohana. Sou amiga aí da Luana também. pronto. Gente, mas assim, a Isabel Érica, ela está sendo super modesta porque ela é mestre e doutora em políticas públicas. Depois ela vai falar mais para vocês como é a atuação dela. A Luana é psicóloga e ela trabalha também, ela vai também apresentar para vocês. Então, assim, para além de tudo, nós somos, primeiro de tudo, filhas de Deus, né? E a gente está muito feliz aqui. A gente mal começou a live, já tem 21 pessoas aqui, 22. Então, assim, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar com o quê? Com o sinal da nossa fé, né? Eu Pelo queria sinal. botar era um filtro em mim, igual a Luana tá de filtro. Alguém me ensina. Eu tô aqui com essa cara aqui, alguém me ensina, por favor. Tem uns três pontinhos assim, ó, Érica, aqui, ó, no canto direito. Tem três Não, não vou pontinhos dele. mexer, não, porque se eu mexer, é capaz até da live ser derrubada. Juscelino tá aí Não, rezando para não cair. vamos fazer o sinal da nossa fé, porque agora nós vamos entrar, né, nesse momento. Eu estou muito feliz de ter 26 pessoas e a gente está fazendo o quê? Né? Vindo do dia cansado, né? Como a Isabel Erika falou, a gente está com a cara assim, a Luana botou um filtro ali, mas não precisava. E eu acabei de chegar de viagem também. Então, assim, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, humildemente nós te entregamos esse momento
que vai ser de oração, que vai ser de conversa, que vai ser de partilha, que nada que sai da nossa boca seja por vontade nossa, mas que seja do todo o dom que o Senhor deu para nós, quatro aqui presentes, para a gente poder evangelizar, para que a gente possa ser canal da tua graça. Que nada seja da nossa vontade, que o Espírito Santo nos conduza durante todo esse momento, que cada aqui pessoa presente ou que vai ver depois atinja a vida delas de alguma forma. Amém. Amém. Então, para começar, né, eu falei para vocês um pouquinho no início, né, da live temática que a gente está fazendo no mês de setembro é justamente em consonância com a campanha de Setembro Amarelo. E assim, vocês vão ver várias coisas na internet, mas assim, realmente essa campanha que vem sendo realizada, né, pelo Conselho de Psiquiatria, que também tem o respaldo do Conselho Médico, e que atinge várias profissões, né, as profissões das três aqui a gente vai acabar falando o quanto que atinge também essa campanha, e a gente vê que é muito, muito, muito importante, porque realmente salva vidas, faz o papel da conscientização e tudo mais, certo? Então é por isso que essa live de setembro a gente escolheu essa temática. Mas como eu disse no início, para além de tudo, nós somos o quê? Né? Quando às vezes alguém me pergunta assim, Ranete, é o quê? Eu vou falar, eu sou professora, mas primeiro eu digo que sou filha de Deus. Então, assim, como é justamente seres aqui abençoados, como essas duas que vão estar aqui hoje, serem cristãs, mas também trabalharem nessa perspectiva para estar combatendo o suicídio, né? Então, assim, a gente vai escutar delas, que a gente sabe que, primeiro de tudo, são filhas de Deus, mas como é que são elas, no modo de viver delas na profissão, atuando com relação a isso. Tá certo, gente? Então, vai ser basicamente assim. Enquanto a gente estiver conversando aqui, que eu estiver direcionando as perguntas para a Luana e para a Isabel, aí a gente vai querer que vocês fiquem só o tanto que vocês estão fazendo aqui, ó, mandando esses coraçõezinhos, que aí mais pessoas podem acompanhar. Mas logo quando eu encerrar, vocês podem preparar as perguntas, que aí eu pergunto para as meninas aqui, tá certo? Luana, fala para mim uma coisa. Como é que você vê essa temática que está sendo proposta no mês de setembro, né? Como profissional, mas também como a gente vem falando, né? Como cristã e também você conduz aqui com a gente, né? Mas assim, como é que você Luana, vê essa temática? Boa noite. Como já foi apresentada, Luana, psicóloga. E antes de iniciar minha fala, né, fazer uma observação importante. Né? Sou psicóloga, mas sou cristã. E como aqui tá pedindo essa perspectiva cristã, sim, vou falar muito de Deus. Porque assim, tem uma orientação que o Conselho de Ética orienta que a gente não induza a alguma prática religiosa. Mas como aqui estamos falando numa vertente cristã, e eu, como virtuosa, vou falar muito, muito de Deus aqui. Assim, é muito importante a gente estar abrindo esse espaço, né, como canal de evangelização para falar sobre algo muito importante. Assim, o suicídio, infelizmente, ele se tornou uma temática de saúde pública. Pela quantidade de pessoas que vêm cometendo suicídio, que vêm com esse pensamento, e também com a quantidade de pessoas que estão em sofrimento mental. O Setembro Amarelo é uma campanha cujo objetivo dela é o anti-estigma, é acabar com alguns estigmas que vêm sendo construídos ao longo da história, né, sobre o adoecimento, sobre o suicídio. Então, parabéns pela Ju, iluminada, como sempre. Pergunta, a gente obedece, que pergunta uma coisa que com certeza vem inspirada por Deus, a gente vai e aproveita. Mas assim, que bom que esse canal que a gente vê, né? Durante as nossas lives, a gente vê as pessoas pedindo, em cura e libertação pelo adoecimento mental, né? Pela saúde mental do meu filho, pela saúde mental da minha família. Então a gente percebe sim que a maioria das pessoas que estão aqui também pedem isso, também almejam isso. Então é muito importante esse canal de evangelização também ser um canal de que a gente vai usar para acabar com esse estigma, para diminuir essa quantidade. Eu preparei uma colinha, às vezes eu vou estar olhando aqui para o lado, porque assim, a campanha do Setembro Amarelo, ela surgiu no Brasil em 2014, está com 8 anos. Mas é uma campanha que ela está ganhando uma força muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, como tem uma quantidade grande de pessoas em adoecimento, né, essa campanha, essas pessoas que estão adoecidas, bem como as outras que estão vendo o resultado através dessas campanhas, elas estão adotando.
Então, se tornou uma campanha que ela está crescendo muito. E é muito importante também esse canal de evangelização ser utilizado como porta-voz para falar ainda mais sobre saúde mental, sobre a prevenção do suicídio. Por quê? Já vou falar, estou pulando as perguntas, mas calma, vai dar certo. Surgiu aqui em 2014, mas ela já existe há muito tempo, porque infelizmente é uma prática que já vem sendo feita de maneira silenciosa, de maneira não muito divulgada, mas é uma prática que ela já vem acontecendo desde a época da Bíblia. Sim, desde Jesus Cristo, né, existe uma passagem que fica subentendido, por exemplo, que Judas havia cometido o suicídio, não ficou bem claro, como também até hoje não é orientado se falar claramente sobre isso, né, abertamente, principalmente sobre os métodos, para não estimular as outras pessoas. Mas para você ver, né, começou no Brasil em 2014, mas é algo que já vem desde a época de Jesus Cristo, que infelizmente vem acontecendo, e a gente precisa abrir a boca para falar mais sobre isso, para ver se o falar sobre essa temática, do falar sobre algumas maneiras de prevenir, do falar sobre buscar ajuda, seja algo que desperte, sim, aquela pessoa que está passando por um sofrimento, ou está até pensando nisso, para quem sabe ela despertar para procurar uma ajuda, né, para através até da evangelização, ela buscar, ela conseguir essa cura e essa libertação do adoecimento mental. Essa campanha, ela nasceu nos Estados Unidos, né, foi através da família do Mike M. Era um menino, um adolescente de 17 anos, que ele era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, e é aquela pessoa que você olhava e dizia, não, esse aqui, sofrendo, adoecimento mental, ele cometeu suicídio? Nunca. Então, a família, os amigos, eles foram pegos de surpresas pela situação, por ele ter cometido suicídio. Mas, em contrapartida, de maneira muito sábia, no velório dele, os amigos fizeram cartazezinho. Se você precisar de ajuda, fale. E aí, a partir dessa ação, né, começou a ter essa campanha do Setembro Amarelo. Ele, Mike M, cometeu o suicídio em 1994. Chegou no Brasil em 2014, e graças a Deus foi uma campanha que se copiou, né, pegou dos Estados Unidos, mas que tem um objetivo muito positivo e está fazendo, sim, mudanças na vida de muitas pessoas. Então, precisamos falar, sim, sobre essa temática, né? Que bom que esse canal está sendo um canal de comunicação por isso, para esse objetivo, com esse objetivo. Eu trouxe também números não muito positivos. A Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela registrou mais de 80 mil suicídios no mundo. Num cálculozinho, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, esse número se aproxima de 14 mil. É uma soma que é uma média de 38 pessoas no dia tirando a vida, a própria vida. E eu também consegui pegar do Piauí um boletim epidemiológico da CESAP, dos anos de 2018 e 2019, ocorreram um registro de 651 óbitos por suicídio. E, Luana, esse número que tu tá dando é preciso? Não, não é preciso. É um número que, infelizmente, ainda tem uma subnotificação muito grande. Por quê? Porque ainda existe muito estigma de falar sobre suicídio, de dizer qual foi a causa da morte. Por quê? Porque o fato de ficar calado, de não falar sobre o suicídio, que é algo que a campanha do Setembro Amarelo quer combater, faz com que as pessoas se sintam com vergonha, né? As famílias que têm, infelizmente, essa tragédia na família, eles não querem falar, eles não querem divulgar, eles querem deixar calado. E aí, esse número que eu citei aqui para vocês não é o real. Esse número é o que foi notificado, mas existe uma subnotificação muito grande por conta dos estigmas, né, da vergonha de se falar sobre o suicídio. Então, que bom que o canal está aqui para falar sobre isso, porque, embora esses números estejam crescendo, principalmente aqui nas Américas do Sul, do Norte, quando a gente fala abertamente sobre o suicídio,
ajuda a prevenir, ajuda a combater o suicídio. E nós, como os cristãos, né, precisamos estar atentos ao sofrimento do outro, precisamos observar mais o outro e encontrar alguma forma de ajudar, seja por oração, seja por informação, ou quem sabe até diga, não, vem aqui que eu vou lhe levar bem ali agora numa consulta com o psiquiatra ou com o psicólogo. Então, que bom que o canal está aberto para falar sobre isso. Perfeito. Isabel, como que você vê essa temática também, nessa mesma perspectiva da Luana, essa proposta desse mês de setembro? Você que conduz aqui com a gente, né? Faz lindamente o Santo Ofício no sábado, conduz a novena Preciosíssimo Sangue, e você vê bem, né? Todos os pedidos também, como a Luana falou e tudo. Sim, Como é que sim. você vê, Isabel? Conta pra gente. Então, boa noite. Primeiro dizer que é um prazer, né? A gente está aqui, né, nesse lugar, um lugar de espiritualidade, um lugar em que a gente se conecta, né, se harmoniza, procurando cada vez mais levar um tipo de autocuidado que é muito importante e que muitas vezes a gente não entende ele, né, como um canal, uma força, né, que é necessária, que é o autocuidado espiritual. O autocuidado espiritual, ele é muito importante para todos nós, né, Luana? E eu fico muito feliz que a Luana me antecipou na fala para colocar alguns pontos, e ela fala com muita propriedade, porque é o lugar que ela ocupa enquanto profissional. A gente falava sobre isso, que lugar que nós ocupamos, e aí nós temos duas perspectivas para se trabalhar. Uma é falar da importância dessa temática, dessa discussão, setembrar, amar, escutar, né? Mas do outro lado, eu também como profissional, assistente social, como estudiosa das políticas públicas, nós não podemos deixar, né, de discutir sobre o Setembro Amarelo, mas de uma vertente diante de um cenário de sindemia que nós estamos vivendo nesse momento, né, que repercute-se, né, as atrocidades e várias questões que vêm após, né, dentro da circunstância da crise pandêmica, mas os impactos que nós estamos vivendo nesse momento. A falta de esperança do jovem, o desemprego, a fome, a pauperização, a miséria, dentro uma perspectiva lá da habitação, dentro uma perspectiva de uma vida muito ludibriada, eu posso dizer, e enganada, né? Muito desenhada, né, pela mídia, que aponta um determinado tipo de comportamento, de circunstância, de vivência, que não coaduna, né, não coaduna com a verdade, né, em que as pessoas vivem. Então, há um mascaramento de várias circunstâncias. E aí, quando eu trago, né, esses elementos de desemprego, né, de pobreza, né, de fome e de miséria, eu não estou querendo colocar que as pessoas que estão envoltas desse cenário, né, desse cenário de pauperização, de pobreza, né, elas estão mais propensas à questão do suicídio. Eu não estou dizendo isso. O que eu posso dizer é que são questões que podem sim trazer desesperança, né, falta de perspectiva, e aí adentra o quê? A nossa participação. O que eu quero trazer com isso? A participação no sentido da gente ter a capacidade de escutar, de entender o que esse outro traz, de entender as suas angústias, né, de entender esse sofrimento, que muitas vezes não é nem você que vai escutar, como eu, que não é um profissional como um psicólogo ou um psiquiatra, não vai fazer uma escuta em profundidade para você estar lhe dando uma resposta ou um direcionamento. Não é esse o lugar que nós vamos ocupar, mas é a escuta sensível, é a escuta de se colocar à disposição. Eu estou aqui, você não está sozinho. E aí, quando eu trago a questão da fome, da miséria, é nós também termos uma sensibilidade, uma consciência, né, alargada às situações que nosso país enfrenta, porque não adianta estar rezando, não adianta estar pregando, não adianta ter discursos, né, belíssimos, se você não tem um modus operandi no dia a dia, que você consegue enxergar essas realidades, né, que afligem muita gente, nossos irmãos, e você não consegue fazer nada, ou você não direciona, né, para um caminho, né, de mudança,
dessa realidade. Então, a gente precisa acordar, e o Setembro Amarelo também traz isso. Setembro Amarelo é uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre a vida, mas refletir sobre a vida em todos os seus cenários. Na vida com alimento, na vida com moradia, na vida com dignidade, na vida com saúde pública, na vida com a possibilidade de se chegar até a igreja. Quantas pessoas não vão à igreja porque simplesmente se sentem inferiores? Inferiores por não ter uma vestimenta, inferiores, inclusive na nossa cidade, né? Quantas colegas dizem, fulano de tal é da igreja dos ricos, fulano de tal é da igreja dos pobres, fulano de tal é de lugar. Que lugar é esse? Então a gente precisa, inclusive, estar se colocando, né, e se percebendo esse cenário do mês de setembro como um mês de defesa da vida. E a vida em todas as perspectivas. Na perspectiva de uma luta por dignidade humana para todas as pessoas, e não só para um grupo de pessoas. E aí, esse lugar que eu venho é um lugar também de defender as crianças e adolescentes. Existe um mito muito grave de achar que criança e adolescente não cometem suicídio. Vamos parar com essa informação que, na verdade, inclusive, cumpre aqui o papel dessa live, que é o papel da comunicação correta, assertiva, reta, né? E com fundamento, como trouxe a Luana, né? Crianças e adolescentes estão, sim, cometendo suicídio. Desde o momento que elas entendem o sentido da vida, né? E naquele momento, né, de tanta dor, de tanto sofrimento e de um processo de adoecimento, não é liberdade de escolha. Por favor, outro cenário que a gente precisa desconstruir, Hanna, é dizer, fulano se matou por livre escolha. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. E nós estamos aqui trabalhando numa perspectiva da comunicação correta. Não é uma liberdade, mas o que tem ali é um processo de adoecimento, é um processo de sofrimento mental em que culmina com aquela situação de ceifar a sua própria vida. Então, nós precisamos, né, entender essas questões, tentar proteger nossas crianças e adolescentes. De que forma? Escola, dignidade em casa, a escuta da família, o acolhimento. Acolhimento não é com sorriso, com abraço, beijinhos, eu te amo. Não é isso. O acolhimento é com informação, acolhimento é trazendo a informação correta, acolhimento é colocando essa criança e esse adolescente num lugar de destaque, num lugar, né, como eu posso dizer, de sujeito de direitos. Se não vejamos o que nós estamos agora na cidade de Teresina, no estado do Piauí, né, passando. Uma criança duplamente, né, violentada. Como ela está mentalmente? Como essa criança e essas crianças que nasceram, né, estão na sociedade? Então, tudo isso a gente precisa entender, porque essas problemáticas que afligem, elas repercutem diretamente na saúde mental. E aí, eu vou fechando a minha fala para você fazer mais questionamentos. Isso vai repercutir onde? Essa criança, certamente, ela vai ceifar o autocuidado dela pessoal, físico, mental, espiritual e social. O primeiro autocuidado dela já está ceifado. Socialmente, ela não consegue mais ir para a escola, ela não consegue interagir com os pares, que são pessoas da mesma idade dela, que poderiam estar pensando como ela. Você imagina a atrocidade que ali está cometida, né? Está ali, está instalada. Então, não adianta, né, nós estamos aqui falando de saúde mental e esquecermos de todas as questões que estão aqui, latentes, e dizendo assim, olha, procura um psicólogo que resolve. Meus amores, psicólogo nenhum no mundo, padre nenhum no mundo, e desculpa a forma como eu falo, porque eu falo assim mesmo, quando eu tenho certeza do que eu estou apontando, e é uma convicção, não só pessoal, mas intelectual, não existe se você não tem os condicionantes que elevam e que favorecem melhores condições de vida. Então, o que adianta eu estar lá no meu set, psicólogo, tratando o psiquiatra, né, orientando a parte medicamentosa, e, enfim, e os outros componentes não estarem conjugados, não de forma harmônica, que eu também não sou, né, idílica, né? Não sou uma sonhadora que as coisas vão acontecer de forma harmoniosa, mas minimamente a gente precisa entender, dentro de um processo de cuidado, quais são os pontos que trazem, né,
que repercutem negativamente na vida daquela pessoa. E isso não se dá, e aí mais uma vez eu coloco aqui para quem chegou depois, não para pessoas de determinada condição social, não. Quantas pessoas que são, né, que têm condições, já estão aí dentro dos 1% e se colocam numa condição também de adoecimento, né? Se colocam numa condição, né, de adoecimento mental mesmo, porque a nossa sociedade está adoecida. Então, nós precisamos estar aqui, ó, nesse movimento, né, nesse momento de construção, né, desse processo de cuidado. Eu que cuido de vocês, vocês que cuidam de mim, nós que nos protegemos, mulheres que falam bem de mulheres, pessoas que respeitam as religiões, pessoas que não segregam, mas agregam. Inclusive, eu posso me perguntar como a nossa igreja tem agregado, como a nossa igreja está chegando nos lares. Será que nós estamos conseguindo? São perguntas que a gente tem que fazer. Isso é setembrar. Setembrar é amar. Setembrar é cuidar. O Setembro Amarelo, como a Luana diz, é uma forma para a gente abrir o debate de uma coisa que é muito maior, que é a vida. Eita, falei demais. Você é expulsa da live. Jamais. Mulher, e os comentários, ninguém, eu tô achando que nós estamos falando só para nós. Não, é Tem que a jeito, gente tem na vai live. os comentários, porque eu vou primeiro fazer essas 3 perguntas com vocês, depois eu vou abrir, porque senão fica subindo chegou o muito povo, aqui, olha, o aí fica Thiago na carinha de chegou. vocês, entendeu? Fica na carinha de vocês, se ficar subindo Sim. comentário. Então, gente, assim, foi perfeita a introdução, porque eu perguntei justamente para vocês a visão de vocês, né? Vocês falaram magistralmente justamente sobre isso, mas eu estava pensando aqui, tanto na fala da Luana como na da Isabel, a gente percebeu já que vocês apontam alguns estigmas e alguns mitos, né, que são propagados com relação a essa temática. E aí eu queria saber de vocês quais são esses estigmas, esses mitos, que a gente poderia tentar desconstruir alguns aqui. E enquanto vocês estavam me falando aqui, me veio muito forte a questão da virtude da prudência. É uma virtude que a gente está sempre precisando, né, renovar, porque às vezes nós somos prudentes, mas de acordo com a situação que acontece, a gente dá uma titubeada. E me veio muito forte isso quando vocês estavam falando, sabe por quê? Uma coisa que eu escuto muito, assim, para mim é uma coisa, quando eu estou orando, quando eu acabo de rezar o rosário, e assim, como o Cris falou, né? A gente tem que evangelizar com o nosso modo de ser. A gente não precisa nem, às vezes, abrir a boca, né? Para evangelizar. Mas para mim é uma coisa, eu estou ali, termino e vou sair. Mas se alguém que está com algum problema, passa por um problema grave, e acaba tendo tendências suicidas, e ela faz isso, sabe qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Isso me veio na cabeça. Eu não vou ser tão prudente como eu acho que eu estou sendo em oração. Porque a primeira coisa que eu vou pensar é o quanto essa pessoa trazer essa carga para mim está atrapalhando nas minhas coisas. E, rapaz, que frescura, né? Porque eu também tenho minha carga. Por que ele está achando que a dele é mais pesada? E é interessante que a própria Ana Laísa, ela fez um questionamento que é exatamente o que você está falando. E aí, chegou uma pessoa que tem essas características que vocês trazem e eu não sei o que fazer. O que você tem que fazer? Primeira coisa, segura na mão dela. Você está ali. Você não está só. Exato. A vida vale e eu estou com você. E não precisa falar muito. Fala isso e deixa a pessoa falar. Mas de pronto, já está ali do ladinho procurando os serviços. CAPS, procura. É final de semana, CVV, faz uma ligação, não deixa essa pessoa ficar sozinha, tenta tirar ela daquele pensamento, leva para pular uma corda, leva para cantar uma música, Eliza, leva para tomar um banho, leva para sair. Eu estou falando de estratégias, Luana, me corrige, por favor, de estratégias pontuais, específicas. Estou falando de um final de semana que você identificou. Não deixa só, ou não, e não banaliza aquela situação. Não fica tentando mascarar o que você está sentindo, o que você está vendo. Tenta mostrar a importância daquela pessoa e escuta mais. O grande quê da saúde mental, dessa pergunta que você traz, é a escuta atenta, sem julgamento, sem questionamentos e até mesmo aquela comunicação que a gente muitas vezes faz sem nem perceber. É porque assim, você diz assim, eu faria diferente. Na verdade, a pessoa que está precisando de ajuda, ela não quer saber de você, ela quer saber dela. Então,
Lu, corrige aí. Arrasou, arrasou. Tudo Mas é, passar no Pix. Tudo passado no Pix. Brincadeira. mas é bem isso mesmo. A gente prepara um roteiro, viu, meu povo? Aí Só a gente... rapidinho, eu esqueci de falar. Rapidinho, só uma psicóloga amiga minha, Daniela, eu nunca vou esquecer, ela é do CAPS, e ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Todos nós, Ohana, somos agentes de saúde mental. Ela disse isso, marcou na minha cabeça. Porque às vezes o mito diz que a pessoa precisa procurar ou um psiquiatra ou um psicólogo, né? Essa questão. Só quem pode, né, ajudar é tarefa exclusiva do psicólogo e do psiquiatra. Não. Nós somos agentes de saúde mental. Mas é certo, ó, que psiquiatra e psicólogos, eles têm um manejo clínico muito mais acurado, muito melhores que nós. Porém, eles não são os únicos. Qualquer um pode ser um colaborador na prevenção. Com certeza. Luana, fala pra gente, assim, se tem mais, tem, assim, alguns mitos ou alguns estímulos que vocês têm, porque o que me veio na cabeça foi esse, sabe? Quando vocês falaram, eu me senti muito tocada, da pessoa fazer assim, nossa, mas a minha carga é XYZ, aí a dele é tal, 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 ele tá sentindo ao ponto de falar isso, cara, frescura, essa palavra frescura, eu fico assim, sabe? Porque cada um tem sua carga, mas assim, é uma das coisas que eu escuto, sabe? Que assim, pra mim é um estigma, que é assim, é frescura, já passa. O que mais? Sim. Essa aí é uma que eu escuto quase que diariamente, né? Dos familiares. A pessoa chega adoecida, chega dizendo que vai, que tá pensando, que quer, e a família ainda vira pra mim, isso aí quer se aparecer. Olha, chega parte do meu coração, mas a gente respira, mantém a postura, e não é bem assim. Luana, o Igor está Infelizmente, fazendo uma pergunta. Se puder responder, acho que vai bem com. Ele está perguntando assim, Luana, vocês estão falando da importância da escuta, mas quando a pessoa ela é muito introspectiva, calada e não fala, o que a gente pode fazer? observar, tentar assim, criar falas, né? Puxar dessa pessoa uma fala que tenha mais a ver com as coisas que ela gosta de falar, que ela gosta de vivenciar. Porque não adianta você chegar, por exemplo, já que estamos falando de cristãos, não adianta você chegar falando da pessoa, falar de Maria para uma pessoa que não acredita em Maria. Ah, mas Maria ela salva, Maria ela cura, Maria isso, aquilo, outro. Então não adianta você chegar com esse assunto porque a pessoa não vai falar. Você tem que procurar, no caso, para essas pessoas que são mais caladas, qual o assunto que ela se interessa. O que é que você quer falar? Né? Qual assunto te interessa? Como é que eu posso te ajudar? E a principal pergunta para pessoas caladas, para as pessoas que falam, para as pessoas de todos os jeitos. Como é que eu posso te ajudar? Porque muitas vezes você chega com a receita pronta e aquela pessoa não quer ser ajudada daquela maneira. Ela tem o jeitinho dela, ela tem a maneira dela de agir e pensar. Então é importante se perguntar como é que eu posso te ajudar. Porque muitas vezes a receita de vou te carregar para a igreja, vou te levar para o psicólogo, vou te levar para o psiquiatra. Isso é importante? É muito importante. Mas muitas vezes não é aquilo que aquela pessoa quer naquele momento. Ela quer, às vezes, só alguém que fica ali sentado do lado dela, pegando na mão dela, dizendo, estou bem aqui do seu lado, então, e vamos juntos nessa caminhada. Às vezes, um simples gesto como esse pode ajudar a salvar. Então, a principal pergunta, às vezes, é como é que eu posso te ajudar? Que aí a pessoa vai responder com clareza. E tem uma coisa também bem interessante, bem simples, né? Depois que eu entrei no CAPS e também passando por uns processos de adoecimento, que eu adoeci, caí, tô me reerguendo, tô na terapia, tô no psiquiatra e vou indo, né? E hoje foi bom, amanhã não sei, hoje era para ser ruim, foi melhor, enfim, né? Uma coisa assim que eu achei que um dos cursos que eu participei que foi bem interessante foi uma fala assim, que perguntaram para uma mãe: você sempre diz para o seu filho que o ama? Aí ela respondeu, sim, sempre. Era um case, né? Sobre saúde mental e infanto-juvenil, cuidado. E aí ela disse, sim, sempre. O eu te amo. Eu sempre falo. Aí a pergunta, né, lá do disparadora do profissional foi: qual foi a última vez que você elogiou a roupa dele?
Como assim? Qual foi a última vez que vocês fizeram algo que você riu da situação? E aí começou a fazer perguntas assim. Qual foi a última vez que vocês tomaram um simples sorvete e dividiram ali aquele momento? Né? Então, assim, o cuidado em saúde mental, ele é um cuidado macro. Ele não tem uma receitinha pronta, mas ele tem uma coisa que se chama sensibilidade, né? Ele tem algo que se chama feeling, né? De toque, de troca, de olhar. Então, aquilo me marcou muito. Então, o eu te amo para uma criança, muitas vezes é: filho, tua meia ficou linda, ou o teu tênis está diferente, em você sua letra, algo que foge da domesticação, porque nós somos domesticados até para amar, né? Então, o eu te amo é como se fosse a prova macro verbalizada de um amor. Mas se você for adentrar, né, do ponto de vista do modus operandi, da vivência prática, o eu te amo é manifestado de outras formas, né? Na partilha do cuidado, no bater de um bolo, né? No fazer de um ovo, né? Então, em coisas mais simples. Porém, não esqueçamos que é o lugar que eu venho. A sociedade capitalista burguesa, ela direciona, nos domestica, né? Inclusive para aceitar a nossa condição. E nós que somos profissionais e que somos estudiosos, mas que somos também cristãos, devemos falar e fazer para além da oração. A oração sem ação, ela não é uma oração. Ela é só uma mera verbalização. Então, que a gente possa ser nutridos, e aí a fala da Luana me trouxe isso, ser nutridos para falar o eu te amo para o nosso filho, como o Iago perguntou, ou para essa pessoa, Iago, simplesmente segurando a mão. Ou dizendo: hoje vamos a um parque, você gostaria de ir comigo? Quantas pessoas estão em casa sozinha? Quantas vezes tem uma pessoa lá numa instituição de acolhimento, ou uma criança que tirou um 7 e aquele 7 foi tão esforçado e a família muitas vezes não valoriza o 7 porque o colega do lado tirou 10, né? Então, que a gente possa, nesse cuidado em saúde mental, pensar sobre esse feeling mais soft, né? Mais leve de cuidar. É isso mesmo. Na tua fala, Isabel, na fala da Ohana, né, falou de alguns estigmas, né? Você já está dando aí algumas dicas de como a gente pode proceder, de como a gente pode ajudar. Mas eu quero retomar a questão do estigma, porque isso é muito forte. E é isso que, infelizmente, faz com que muitas pessoas ainda cheguem ao ponto extremo de cometer o suicídio, né? Porque muitas vezes o suicídio ele está muito uma das fatores de risco, um dos fatores que podem provocar o suicídio é o adoecimento mental, né? Atualmente, eu tenho um númerozinho aqui, se eu não me engano, é 1 bilhão de pessoas. Deixa eu ver, só um instante. A Organização Mundial de Saúde considera 1 bilhão de pessoas que vivem com transtorno mental, né? O que acontece? Pesquisas mostram que a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas não procuraram ajuda profissional, né? Não buscaram tratar esse adoecimento mental. Então, chegou ao ponto extremo da pessoa encontrar como uma única alternativa findar a sua vida para acabar com aquele sofrimento que ela está passando. Então, é importante que a gente quebre esses estigmas. Muitos estigmas estão voltados para a questão do suicídio. Um dos principais são esses erros, esses preconceitos que vão se verbalizando e a gente vai achando que é normal. Ah, é frescura, é frescura. Ah, é normal, isso é frescura, deixa, é frescura. E vai passando, e isso vai se repetindo ao longo da história. Porém, em contrapartida, vai aumentando o número de sofrimento mental, vai aumentando o número de suicídio. Por quê? Porque, é frescura, deixa. Falou que quer cometer suicídio, não vai cometer não, é só para querer se aparecer. Outra coisa também que está muito ligada, além dos estigmas do suicídio, são os estigmas da saúde mental. Você, Isabel Érica, falou com toda clareza e sem nenhuma vergonha que faz acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. Mas ainda hoje existe um tabu muito grande em cima disso. As pessoas morrem de vergonha de falar que vão para a terapia. Gente, a melhor coisa que você precisa ter na sua vida é um psicólogo para chamar de seu.
Tô brincando. Mas assim, você tem por exemplo, as mulheres, né? Estamos aqui na maioria em mulheres. A mulher tem uma ginecologista, um ginecologista para chamar de seu. Às vezes tem um nutricionista para chamar de seu. Tem um educador físico, né, para chamar de seu. Qual a Personal, vergonha? Hã? um Um personal, personal. né? Qual o problema de você ter uma psicóloga, um psicólogo para chamar de seu, gente? Nenhum problema. É mais um profissional que trata determinada área do seu corpo. Mas aí vem Da um sua outro saúde. estigma, porque o cuidado em saúde mental, ele foi amordaçado às entranhas do mundo doméstico. O mundo doméstico, do mundo muito privado e que você tem que sofrer só, você tem que estar ali naquele mundinho, aguenta que vai dar certo, é frescura, é bobagem. Então, a questão da obesidade, por exemplo, que a gente sai para em busca de um profissional para nos ajudar, né, a ter um Qualidade corpo de melhor, vida. que a gente entenda que seja um corpo melhor, não pela padronização mercadológica, é a mesma coisa da questão trazendo um paralelo da saúde mental. Então a gente precisa sair, o grande sacado é sair dessas entranhas domésticas e vir para o mundo, né, público, né, para que a gente possa conversar sobre a saúde mental, conversar sobre os adoecimentos. E aí eu gosto muito de conversar, de aprender com muita gente. Tem uma psiquiatra que é muito próxima a mim, chamada doutora Jaiara, que atende em São Raimundo Nonato. Em um processo de adoecimento e de sofrimento dentro desses estigmas, eu estava assim, muito inconsolável por algumas questões que tinham acontecido comigo, com um grande amigo, perca. E eu conversando com ela, ela disse, eu nunca vou esquecer. Ela disse, Isabel, imagina que ele tinha um câncer. E o câncer, ele não conseguiu curar. E os remédios não foram suficientes, a ajuda não foi suficiente. Então, muitas vezes, você quer ver o câncer, né, do ponto de vista físico. Mas se você trouxer um paralelo do câncer da alma, da mente, é um adoecimento. O problema é que a gente vê muito o INCA, né? O pessoal da Fiocruz está fazendo uma discussão agora recente, inclusive depois quem quiser indicações eu posso estar trazendo para vocês, desse adoecimento velado. A pessoa sofre só, ela tem que ficar só, aguenta que dá certo, engole esse choro, né? Isso é bobagem. Então assim, a gente precisa realmente debater, discutir, trazer para esses muros, que são os muros da comunicação, né? Ouvir mais, aprender mais, sermos humildes, que nós não sabemos de tudo. Esse é um debate que tem muita coisa ainda para a gente desbravar, de transtorno, de doença, transtorno mental, de doença mental, de questões que estão em volta, como eu falei no primeiro momento, do processo de empobrecimento, de precarização, de falta de esperança, né? De não perspectiva desse jovem, né? Dessa criança que sai da escola, chega em casa, não tem comida. Então a gente precisa pensar de forma alargada como esse adoecimento está chegando até a gente e como nós estamos amordaçando mais ainda ele. Parece uma mordaça. Aguenta que vai dar certo. Não é aguenta, não. Solta a corda e vamos nos juntar e vamos conversar de forma séria, responsável, né? Porque tem muita coisa aí pra gente desbravar ainda e tem muita gente sofrendo, muita gente precisando da gente, muita gente precisando do nosso abraço e não é frescura, não é bobagem, né? Aí o pessoal já tá dizendo, agora virou moda ter depressão. Gente, por favor, até essa fala, que acho que alguém falou aí no comentário que eu estava lendo, né? São falas que adoecem, são falas comparativas, são falas, né, que colocam a pessoa numa situação ruim, né? Ela não encontra apoio. Então, tudo isso, ao invés de ajudar, faz prejudicar. Concordo. E Exatamente. assim, Pode falar, um estigma que foi crescendo muito com a questão do suicídio é porque, assim, antes, né, e essa eu vou falar pela parte cristã, tinha uma fala muito de ser pecado, né, de que essa pessoa que cometia o suicídio, ela não teria salvação. Antigamente, as pessoas que cometiam suicídio, elas eram enterradas fora do cemitério. Elas não tinham a bênção do padre. Elas não tinham os rituais de passagem, por exemplo, da igreja católica. Então, não podia rezar missa, não podia rezar texto, não podia rezar nada. Por quê? Porque aquela pessoa era considerada pecadora, né? Que ela não ia ter salvação de maneira nenhuma. Né? E aí eu
vou falar agora como nossa igreja católica evoluiu. Quando eu estava pesquisando, eu encontrei no site da CNBB uma fala do Dom Edson, que é bispo de Iguatu, no Ceará. Ele diz assim: diante destas aflições, o catecismo favorece a atitude pastoral da confiança quando diz: não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a sua própria vida. Isso às vezes parece pouco diante da perda, mas para quem tem fé e sentimento de culpa, que ainda existe, né, por exemplo, da família, alimenta a virtude da esperança na misericórdia incrível de Deus. Então, quando eu li essa passagem aqui, meus olhos brilharam. Por quê? Porque esse estigma do pecado, da pessoa não ser salva, né, não ter a salvação, era muito grande, crescia muito. Então, uma família escutar isso, uma família que já tem a carga da culpa, já tem esse sentimento de, poxa, onde foi que eu errei? O que foi que eu não vi? O que é que eu poderia ter feito? Ainda carregar isso, não vai se salvar, vai arder no inferno. Gente, isso é muito mais pesado. E outro pequeno, grande detalhe. A cada pessoa que comete suicídio, em torno de mais ou menos 200 e tantas pessoas, tem um estudo que fala, essas pessoas são pessoas que também precisam ser cuidadas. Por quê? Porque elas carregam um sentimento de culpa muito grande. Então, você ouvir isso, principalmente da Igreja Católica, é muito positivo, dá uma esperança, dá um ânimo, aumenta mais ainda a fé, porque é aquela família, né, aqueles amigos, aquelas pessoas lutadas por uma pessoa que cometeu suicídio, elas vão rezar com mais fé ainda por esta alma, por essa pessoa que vai, sim, de uma maneira que só Deus sabe, né, só Deus encontra esses caminhos, vai dar salvação para essas pessoas. Então, assim, mito, infelizmente, existem ainda muitos. Né? Outro mito, Luana, só para falar também de outro mito que tem, que os que tentam suicídio não se suicidam, né? Tentou só para se aparecer. Isso é mito. O fato é que uma tentativa de suicídio é um fator preditor para uma futura tentativa de suicídio. Inclusive, só para trazer dados, que a Luana está trazendo dados também, é muito importante, cerca de 1 a 2% dos que tentam suicídio vão se suicidar durante o primeiro ano, né, após a sua primeira tentativa. E entre 10 a 20% vão fazê-lo ao longo de suas vidas. Ou seja, alguém que tentou o suicídio é um pedido de socorro, é dizendo, chama o SAMU. Porque realmente é grave, né? Porque chegou aquela circunstância, então aquela circunstância não é para chamar atenção. Então, é um mito. Outro mito também é que quando a pessoa melhora de uma depressão, né, grave, não há risco de suicídio. A pessoa melhorou, estava com a vida assim, e olha, ela melhorou muito, então o risco acabou. Isso é mito. Inclusive, evidências científicas apontam que quando uma pessoa ela começa a melhorar de um quadro depressivo, isso é muito importante, viu, pessoal? De um quadro depressivo, o risco de suicídio ele é maior. Por que, Isabel, que ela é maior? Espero que as psiquiatras estejam aí para me estar falando correto. Por quê? Porque as principais drogas que são utilizadas no enfrentamento à questão da depressão, né, no tratamento da depressão, os antidepressivos, eles têm um período que é chamado período de latência. Que esse período de latência, que é o efeito antidepressivo, aquela ideia suicida que aquela pessoa tinha, né, há cerca de um tempo, 4, 6, 7, 8 meses lá atrás, mas aquela ideia acompanha ele. E nesse período, né, nesse períodozinho curto de 2 semanas, né, que está ali nesse processo de que a pessoa se sente mais disposta, fica mais eufórica, né, ocorre o que a gente chama aqui nas evidências de lentificação psicomotora. Os movimentos ficam mais ágeis, então o risco de suicídio fica maior, né? Ao invés de ter esse mito que não tem, muito pelo contrário. Então, alguém falou aí na live, né, que
que é que faz? Faz atividade física, faz psicoterapia, né? Procura entender que um dia tá bem, outro dia tá mal, e que nem todos os dias vão ser da mesma forma, e que vão ter altos e baixos, e tá tudo certo, e cada um é único, é por aí. Só mais um mito, Luana, eu já passo para você, né? Outro mito bem assim que a gente precisa enfrentar como cristão, como profissional, é quem fala que vai se matar, não se mata. Né? Tem isso, ó, chegou várias psicólogas aí, chegou a psicóloga Maria Clara, que eu gosto muito, tem um monte de gente aí, amigo aí que tá na... Quem fala que vai se matar, não se mata. Galera, só para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que suicidam-se, 9 falaram. 9 manifestou essa intenção, né? Então, nos dias anteriores, né? Ou consultou um médico, né? Ou falou o desejo de morte para alguém, ou disse que a vida não faz muito mais sentido, né? Que não vê mais esperança. Quando eu estou no meu trabalho, no CAPS, eu gosto sempre de perguntar, não sei se é correto, eu não li ainda a evidência, mas quem estiver assistindo depois quiser me corrigir no privado, eu vou amar. É tipo assim, eu pergunto para a criança ou para um adolescente, dependendo do contexto e do desenho que a gente estiver fazendo, né? O que você pensa em fazer daqui a uma semana? Aí ele responde. E daqui a 2 semanas? Daqui a um mês? E quando você tiver 15 anos? E daqui a 20 anos? Como você se vê? E ficando bem velhinho. Quer dizer, é uma estratégia de se ver também uma construção de projeto de vida, que pode ser fictícia, né, que pode me enganar ali também, mas pelo menos para a gente sentir como é que ele pensa. Porque ele também, Ohana e Luana, pode dizer, eu não vejo nada, eu não sei, eu não quero ver, entendeu? Então essas respostas podem ser disparadores para a gente. São dicas, né? Sim, Correto, sim. Tá correto, porque nesse caso... Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês duas aqui, rapidinho, para não esquecer, É que o foi horário. comentário aqui do... Não, tô olhando. Que foi comentário aqui do pessoal, porque na verdade a gente já entrou em outro ponto, que é você já dando as dicas do que a gente pode fazer, né? Mas vê, teve um comentário aqui que eu achei muito interessante, que eu ia fazer o mesmo comentário. O Lucas botou assim: existe um mito de que pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar a atenção. Frases como não aguento mais, vou me matar e etc. Meninas, essas frases, de fato, pode ser um indicativo, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Como eu sou professora de educação física, então geralmente chegam muitas pessoas assim também e falam assim: eu gosto de vir para cá porque a gente fica conversando. Eu sou professora na universidade, mas os meninos também, quando formam, também sempre conversam e que tem gente que vai para lá para desabafar, às vezes eles não querem fazer exercício, às vezes eles querem desabafar, eles querem alguém para escutar. E às vezes muito do que eu escuto, tanto dos meus alunos de formação que estão em processo de adoecimento, como eles escutam também depois de formados dos alunos deles, sabe o que é? Aquela velha questão assim, ninguém me entende, mas se eu me matar, aí todo mundo vai ver qual era a minha dor. Só vai sentir a dor se realmente ver que a pessoa fazendo. Porque eu tô aqui dizendo, eu gosto de conversar, é por isso que eu venho pra cá. Mas, tia, ninguém me entende. Ninguém me escuta. Então, assim, meninas, algumas, assim, né? A gente tem que ter uma justa medida das coisas também, porque... Mas, assim, vocês entendem? Frases desse tipo, como a do Lucas falou, como essa que eu disse, assim, só vai ter jeito de você entender se realmente coisa, porque aí você sente a minha dor, entende? São indicativos, a gente tem que ficar em alerta. Sim. A Érica já estava falando sobre isso, e eu estava vendo essa fala do Lucas, eu ia até complementar. Eu tenho aqui uma fonte do Botega 2005. É tipo uma piramidezinha que ele bota. De cada 100 habitantes, né, de cada 100 pessoas, 17 já tiveram um pensamento. É aquele dia que você tá ali, aí todos os problemas acontecem, podia nem existir. Que aí acabava o sofrimento, acabava os problemas, acabava tudo. 17 pessoas já pensaram dessa maneira. 17. 5, aí, além do pensamento, no caso, essa pessoa já está verbalizando isso, né? Ela não fica só na cabecinha dela, ela já chega a falar isso. Ela fala, devia não existir, isso, aquilo, outro. Isso sim é um indicativo, a gente tem que ficar alerta, sim. E aí, quando diz alerta, pode, por exemplo, pegar essa deixa bem que a Isabel deu.
quando ela está falando com a criança, você tem algum plano para daqui a uma semana, 2 semanas, um mês? Porque aí você já começa a investigar se essa pessoa está realmente tendo um plano para executar em relação ao suicídio ou se ela tem planos para a vida dela. E aí eu entro com a fala de que de cada 100 habitantes, 5 pessoas já executaram, já pensaram em um plano. Elas já botaram, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer de maneira tal, horário tal, desse jeito, e ela já tem esse pensamento. Dessas 5, 3 já tentaram. E dessas 3, uma pessoa consegue, sim, chegar a cometer o suicídio. Isso é um número de 2005. Essa realidade já mudou muito até esse 2022, principalmente nos sintomas dessa pós-pandemia, dessa pandemia de Covid, né, que mexeu muito com a saúde mental de todo mundo. Então, esse número ele aumentou ainda mais. Então, as pessoas falam mais, né, que, se eu fizer, vão observar o que eu estou fazendo. Eu estou sofrendo, eu não queria existir. E sim, isso são sinais, a gente precisa estar atento, alerta. E aí, investigar se já existe algum plano, né, se está no pensamento, mas se já existe um plano para executar. E principalmente, né, fazer essa escuta ativa, assim, quando a Isabel fala de escutar, nós não estamos mais escutando os outros, não, gente. E eu digo até muitas vezes a gente está no automático. Você abre aqui suas redes sociais, abre o seu WhatsApp, tem inúmeras mensagens, aí a sua ideia é querer responder todo mundo, mas muitas vezes passa despercebido uma fala do sofrimento do outro. E aí eu sempre tento, né, tentar priorizar isso. Deixa eu entender o que essa pessoa está falando. Responder de uma maneira mais atenta. Olha, eu vi. Mas como é que você está? Como é que você está se sentindo agora? Porque se a gente se deixar levar pelo imediatismo, pelo capitalismo, que a gente tem que produzir, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que fazer isso, aquilo, outro, nem a gente vai conseguir se ajudar, imagine ajudar os outros. Então, sim, são sinais, são indicativos disso. Tem muitos mitos voltados para isso. Então, assim. Luana, só pode repete, dizer. por favor, aquela passagem que você falou do ponto de vista. A pessoa que cometeu, do ponto de vista cristão, o mito, né? A pessoa que cometeu suicídio, ela vai queimar no fogo do inferno, ela não tem direito à salvação. O que é que diz lá aquela passagem? Fala de novo, por favor. Na verdade essa foi uma fala que eu já construí. Não está no que eu pesquisei. Não, Mas não tem foi que aqui você também. pesquisou, é porque ela é configurada como um mito. E você, Sim, nessa live de hoje, você desconstruiu fundamentado na passagem. Eu queria que você reforçasse. Aí eu pesquisei no site da CNBB, foi uma fala de Dom Edson, bispo de Iguatu, onde ele diz: não se deve desesperançar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a sua vida. Parece pouco diante da perda, mas para quem tem fé e sentimento de culpa, alimenta a virtude da esperança na misericórdia invencível de Deus. E só quem é cristão sabe da importância dessa palavra que você traz. Porque ninguém sabe o que o coração e o pensamento daquela pessoa em conectividade com Deus, né? Naquele momento de tanta dor, de tanto sofrimento, da alma ferida, da alma com câncer, né? Tem aquele momento e que desiste de viver. Não por liberdade. Foi uma escolha. Não foi escolha. Foi um processo de adoecimento. Não foi uma circunstância. Não foi uma situação. Foram situações que muitas vezes a gente nem consegue entender. Porque eu estou aqui me colocando agora um outro lado, não mais de estar aqui tentando construir, mas de como um familiar, de como uma amiga que perde um amigo, que perde um irmão, que perde um primo, que eu já perdi um primo, né? Há muito tempo atrás, acho que 30 anos atrás, eu era muito pequena, né? Na época, eu acho que faz muito mais tempo, eu tô querendo dizer que eu sou bebê, mas não sou não.
né? Mas o que é uma doença mesmo. Então, assim, já havia um processo de sofrimento daquele momento. Então, assim, minha tia até hoje não conseguiu se recuperar. Então, assim, refrigera a alma você falar isso, Luana, porque muitas vezes as famílias enlutadas, elas também passam por situações que a sociedade fica ali, ai, por que foi? Tentando procurar uma resposta única e exclusiva. Não existe uma resposta. São respostas. E que dói, é dolorido, sabe? Eu não consigo nem mensurar em palavras tamanho sofrimento de perder alguém que amamos. Porém, a nossa vida vai continuar. E nós vamos continuar da melhor forma, tentando cuidar agora de outras pessoas. Meninas, tem uma fala aqui que também vai totalmente em correlação que a Isabel levantou e a Luana reforçou na passagem de novo. A Verônica colocou aqui que o catecismo também fala que os suicídios causados por perturbação psíquicas reduzem a responsabilidade do suicida. Ou seja, é muito errado cravar a perdição da pessoa, até porque quem julga é Deus, até porque quem sabe o seu coração é Deus, até porque é você e Deus, como Madre Teresa de Calcutá falava, até porque, né, a gente tem um Deus que é extremamente misericordioso, a gente não está abusando ou deixando de agradecer o dom que ele deu, não, não é isso. É que assim, quem sabe é Deus, então a gente também tem que se colocar no lugar de humildade, de não querer julgar como se a gente fosse Deus, né? Quem vai julgar mesmo e tudo mais, a gente tem várias coisas para nos nortear. A Luana deu um exemplo. Por exemplo, tem indícios assim, né, que todo mundo que vai estudando mais vai vendo, que tem indícios na Bíblia que talvez Judas tenha se enforcado. Mas isso são coisas que a gente não é perpetuado pela igreja, porque como a gente sempre fala nos estudos bíblicos aqui, a gente tem que sentar, pegar a Bíblia com o quê? Catecismo da Igreja Católica, que é que tem o carisma para interpretação. Se a gente tem uma dúvida no negócio, a gente vai no catecismo e o catecismo fala isso e reforça sempre que é você, Deus, tem os direcionamentos ali, mas vamos ser humildes, porque quem é Deus, quem é Deus, quem julga é Deus, quem sabe o seu coração com Deus é Ele, e cabe a gente o quê, minha gente? Orar. A gente tem uma coisa, a gente está falando tanto de amor aqui, né? Nosso Deus é infinitamente, imensuravelmente misericordioso e nos ama. E a gente já sabe que a gente não consegue nada na nossa vida sem amar o próximo. Então, assim, qual é o maior ato de amor que você pode fazer por uma pessoa? Orar, né? Então, assim, eu sou professora de educação física, eu sempre falo para eles, atrele o seu cuidado psicológico, de acompanhamento com outros profissionais, com atividade física, mas assim, faça uma coisa que você goste. Não vá porque todo mundo vai para academia e você vai, não. Tá? Porque você tem que manter o hábito, e o hábito só se faz com o que você gosta. Se você gosta de caminhar, se você gosta de andar de bicicleta, pois faça isso, porque você vai fazer todos os dias na sua vida e vai atrelar com outras coisas e ajuda a sua saúde mental. Né? Isso aí já tem vários estudos comprovando. Mas, sinceramente, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, né, enquanto cristão mesmo, a priori, é o quê? Botar o joelhinho ali no chão e rezar, deixar quem pode agir, agir, mas a gente acolher com muito amor, né? Ô, minha gente, a gente vai ter que encaminhar agora para o final, e aí eu vou fazer que nem a Marília Gabriela. Vou pedir uma palavra para vocês. Sempre quis fazer isso. Olha o Juscelino me dando a chance. Olha, vou falar aqui para vocês. A gente tem um processo de enfrentamento desse adoecimento que não é fácil, né? E acaba que, assim, vamos ser bem sinceros, as pessoas, elas gostam de quê? Receitas prontas, dicas e não sei o quê. Assim, eu particularmente não sou muito adepta de fazer isso, porque às vezes a pessoa entende que é só isso, mas ao longo do tempo eu entendi, sabe o quê? Que às vezes aquela dica que você deu ali, às vezes é o único contato que a pessoa tem. Porque, infelizmente, é como a Isabel falou, tem pessoas em situações de vulnerabilidade que têm o apoio, mas que nem sabem disso, que podem achar no CAPS em outras unidades, mas não vão atrás porque acham que não tem. E tem pessoas que falam assim, eu nunca vou ter dinheiro para pagar um psicólogo. Então, assim, um momentinho que você diz uma palavra, talvez seja uma vez que a pessoa vai ter alguma coisa sabe, material, assim, de concreto sobre alguma coisa. Então, eu vou perguntar para vocês, em uma palavra, Dona Luana,
Me diga um autocuidado social que você, na sua experiência profissional e cristã, recomenda. Em uma palavra, viu? Um autocuidado, assim, social, que você diga assim, ó, uma estratégia assim. Manter a Pode ser para espiritualidade em dia. Né? pronto. Já que estamos aqui sendo cristãos, né? Eu gosto de vender 5. Pilar é 5, mas Ah, você não pode vender pronto. só um. Não, mas é cinco agora, fiquei curioso, tá? Eu ganhei. Mas olha, eu falo muito da espiritualidade, assim, somos cristãos, estamos aqui num canal católico, mas você deve exercer sua espiritualidade independente da sua religião. Você deve ter conexão com algo que lhe dê perspectiva de vida, que lhe dê esperança, né, que faça crescer em você coisas positivas. E aí, eu até peguei com uma postagem minha antiga, que eu até postei sobre a questão da espiritualidade, que eu já estava preparada para falar sobre. Eu ia vender. Se fosse mais de um, eu ia vender, mas essa será a primeira. A religiosidade, ela proporciona à pessoa uma maior aceitação, uma firmeza e adaptação nas situações difíceis da vida. Ela gera paz, autoconfiança e perdão, e te dá também, principalmente, um sentimento de pertencimento, né? Por exemplo, aqui estamos nós três, né? Tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, né? No final de semana, eu, Isabel, Ju e outras virtuosas. E aí, assim, eu pertenço a esse grupo, né? Um grupo que eu exerço minha espiritualidade, mas quando eu vejo, virtuosa, mas tem a Luana, que ela é virtuosa também. Então, isso me dá, além de me gerar paz, me dá calma, me dá uma esperança para os momentos difíceis, também me dá esse sentimento de pertencer a algo. Que muitas vezes a pessoa, quando está em adoecimento, ela sente que não pertence a ninguém. Ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém está olhando por mim. E aqui, por exemplo, no nosso canal Virtuoso, a gente percebe, gente, o cuidado que cada um tem com a outra. Porque eu vejo que ela tem umas que estão aqui, muitas vezes ela só marcando uma arroba da outra. Eu vou rezar pela Cida, pela Nera, são nomes que a gente até lembra, né, quando a gente vai falando, porque elas têm esse sentimento de vou cuidar do outro. Já que você falou que eu posso falar em 5, eu sempre falo sobre a espiritualidade, eu falo muito da gratidão. A gratidão, porque é uma palavra que está muito na moda, eu sou grata, eu sou grata. Mas eu gosto de sempre pedir para as pessoas fazerem uma lista no final do dia de 5 motivos pelo qual você foi grato naquele dia. Quais foram as coisas que você vivenciou, que você viu, que você sentiu, que você percebeu, que fizeram a diferença no seu dia? E eu gosto de dizer ainda mais, guarde tudo anotadinho. Por quê? Porque quando chegar naquele momento que você nada presta, não sinto vontade de fazer nada, nada me deixa feliz, você vai lá naquele caderninho da gratidão e você vai observar inúmeros motivos pelo qual você é grato e que naquele momento não está bem, mas você vai relembrar. Agora eu lembro, agora eu relembrei, então tem motivo sim para eu ficar bem, para eu me sentir bem. Aí ela vai e relembra aquilo tudo. Você fala aí, Ana, você fala aí da questão da atividade física, né? Você melhor do que ninguém sabe a importância da atividade física para o nosso dia a dia. Não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental. Ela libera hormônios que nós precisamos no nosso dia a dia. Eles são produzidos em baixa quantidade. E a atividade física faz aumentar a quantidade deles, né? Eu até brinquei hoje, eu estava no atendimento e disse, olha, a serotonina, aquela que você... Só uma ali, só uma, pois na atividade física ela aumenta um pouquinho mais. Só que é uma dose diária, todo dia. Você precisa todo dia fazer atividade física, porque senão ele vai diminuir e depois você não consegue aumentar, não. A prática da atividade física é meditação, gente. Você pode meditar até na oração, né? Juntar uma coisa com a outra, quando você fecha seus olhos, quando você respira fundo, que você bota para fora, né? Mentaliza botando para fora todos aqueles seus problemas, em um momento de oração, de súplica, pedindo, né? Respirando pausadamente, tranquilizando seus pensamentos, tranquilizando sua respiração, tranquilizando tudo que você vivenciou naquele dia, é algo que é muito, 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 muito bom, né? De você estar ali, acalmar. Por quê? Porque todo dia, toda hora, o mundo pede para você acelerar. E se você for no ritmo que o mundo está pedindo, você não vai aguentar muito tempo. Então, pratique a meditação também.
Meditação, atividade física, gratidão, espiritualidade. Qual é o outro, Luana? Eita, a Luana fala mais do que eu, rapaz, tô satisfeita. Que bom, É que eu Luana. falei uma, Isabel, aí ela falou, tem 5, eu falei, fala 5. Ela não tá lembrando da quinta, aí a senhora já pode ir dizendo aí, dona Isabel, qual é o... Pula pra Isabel, já. Eu vou pescar aqui e eu volto. Então, assim, por conta do horário também, né? Muitas pessoas querem ficar, mas a gente tem o horário, né? Como a gente colocou, a gente trabalhou aqui essa questão do Setembro Amarelo por diversas perspectivas. Quem está chegando, sejam bem-vindos mais uma vez. Mas, assim, existem os tipos de autocuidado. O autocuidado intelectual, espiritual, o autocuidado físico, o autocuidado social. E o lugar que eu ocupo como profissional assistente social, eu posso estar dizendo alguns exemplos de autocuidado social. Exercitar algum tipo, né, de fazer algum tipo de ligação para um amigo que você não liga há muito tempo. Isso é um autocuidado social. Rir, parece até um clichê, mas é um autocuidado social. Participar de um clube, de um grupo de pessoas, é muito importante. O grupo da bike, o grupo de corrida, o grupo da academia, o grupo de oração, né? Isso é um autocuidado social. Um outro cuidado social, se conectar de forma... com a questão da tecnologia, mas que isso não traga prejuízos e ansiedade, porque às vezes você quer usar de forma muito recorrente. E a um aniversário, né? Outro também, participar de alguma ação voluntária, é um autocuidado social. Estabelecer um objetivo, conversar com uma pessoa diferente por semana. Eu pratico muito um autocuidado social, quem me conhece sabe, que é celebrar os aniversários das pessoas que eu gosto. Então, assim, eu sempre lembro, inclusive amanhã é o aniversário de 2 pessoas que eu tenho muito carinho, que é o Dr. Francisco Alencar, que é neuro, e o meu amor, que é meu sobrinho, o Matheus, amanhã é aniversário dele. Então, assim, eu tenho a capacidade muito de lembrar das pessoas. Hoje é aniversário de uma amiga, Simone, e da Darlene, psicóloga. Então, isso é muito bom, né? E também eu quero, assim, abrir meu coração de dizer que esse dia... eu pensava que ia ser muito ruim essa live, mas eu tô saindo feliz, porque Nossa Senhora me segurou até aqui e eu consegui. Porque esse dia, né, dia 12, não é um dia bom para mim, né? Porque é um dia que eu lembro de uma pessoa que eu amo muito, que eu nunca vou deixar de amar, né? Porque ele não está mais aqui comigo, que eu não vou deixar, não vou amá-lo. Mas eu pensava que ia ser ruim. E assim, já me despedindo, que eu sei que a Luana vai falar mais, mas eu quero só agradecer as virtuosas por ter me permitido adentrar no grupo. Acho que já vai fazer mais de ano. A Carol tá por aí, eu não sei, que a Carol é jurássica, né? E a Jusceline. Então, elas não estavam dizendo que elas são antigas. Eu não sei quando é que realmente eu faço aniversário no grupo, mas dizer que eu sou muito feliz de estar no grupo. Eu tenho muita vontade de te conhecer, Hanna, presencialmente. Agradecer a Luana, agradecer todas as pessoas que passaram aqui pela live, que foram ouvindo um pouquinho, dizer que a gente está aberto, mas eu queria finalizar só com uma coisa. Eu não sei se essa pessoa está aqui na live ainda. Eu vi que ela entrou rapidamente, não sei se ela entrou e ficou. É a Adriana Fortes. Adriana, eu quero te dizer que parece que nos momentos mais difíceis, Deus não está com a gente. Mas eu quero te dizer, escuta a voz do Mestre. Ele está sussurrando para ti e dizendo que ele não esqueceu de você, tá bom? É uma música que eu amo muito, que se chama Deus cuida, eu cuido de ti, tá bom? Então, e para todos que estão aqui, que são cristãos, que estão numa live cristã, lembrem, o que Deus tem para dar é muito melhor. Muito melhor. Porque só Ele sabe o amanhã. Só Ele sabe das nossas necessidades. E por fim Ele diz, então recebe um abraço meu, porque da tua vida cuido eu. Consegui. Coisa linda. Oh, Arrasou. pai. Essa a Tia está falando aqui, essa música é a tua cara. Gente, se vocês não, quem tá aqui que nunca viu minha gente, no sábado, o ofício com essa mulher conduzindo, com essa música, com as coisas assim, é uma coisa. Ai, tem uma bênção. Luana, você lembrou da última palavra? Colei aqui. Tudo que a Isabel falou também, sim, é muito importante. Foram citadas também várias estratégias que as pessoas utilizam aqui também, são muito importantes. E a última do pilar, que eu sempre cito as 5, é a qualidade do sono.
né? Tem uma pessoa, ela não estou mais vendo ela aqui pelas lives, mas ela sempre dizia e que todos têm uma noite reparadora, Sono né? reparador. E eu não estou mais dizer. vendo ela, mas sempre que eu lembro, eu falo sobre isso, porque também é muito importante a gente manter o nosso sono em dia. E assim, pessoal, a espiritualidade ajuda, o autocuidado ajuda, qualidade, atividade física, meditação. Mas se você está vendo, né, que mesmo tentando todas as estratégias, você não está conseguindo lidar com o dia a dia, lidar com as situações que antes eram situações que você encarava de uma maneira mais tranquila, busque ajuda, né? Busque uma ajuda profissional. E também é importante, né, como a Isabel falou, Luana, muitas vezes não adianta você buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo, sendo que você está inserido no mesmo contexto. Mas, principalmente, né, se o psicólogo, o psiquiatra está recomendando algum tipo de mudança no seu dia a dia, algum tipo de mudança nos seus comportamentos, no contexto que você vive, é importante você fazer a sua tarefinha de casa. Por quê? Porque quando ele diz, que tal você tentar fazer isso? Que tal você fazer essa dica? O profissional ele vai lhe dando dicas que, pelo menos eu, a minha prática profissional, eu sempre busco dar dicas simples. Não adianta dar uma coisa mirabolante, porque a pessoa não vai conseguir mudar o seu dia a dia, né? Mas eu busco uma dica simples para ela tentar mudar. E com essas pequenas coisas, né? Respira, medita, olha para o céu, isso aí já vai fazendo uma mudança muito grande na saúde mental das pessoas. E contem com as orações dos virtuosos, entre nas nossas lives, peça oração, não tenha vergonha que a gente está aqui para orar por todos vocês. E assim, Nossa Senhora de Fátima, né, nessa imagem linda que a Ju está postando aí, né, a Isabel falou de Deus, eu vou falar de Nossa Senhora. Gente, ela é maravilhosa. Hoje mesmo, ela sempre encontra as maneiras de se mostrar presente nas nossas vidas. A gente tem que manter a ética, mas hoje no atendimento uma pessoa começou a falar de Nossa Senhora, como Nossa Senhora apareceu para ela em oração e Nossa Senhora deu a cura que ela estava precisando. E eu aqui me segurando para não chorar, né? O olho cheio de lágrimas. Por quê? Porque Nossa Senhora é uma mãe perfeita, é uma mãe maravilhosa, que ela está ali cuidando das nossas dores, cuidando do nosso dia, passando sempre à frente dos nossos problemas. E ela nunca vai soltar a mão do filho, principalmente um filho que está em adoecimento mental. Então, se apegue com ela, porque ela também é poderosa. E ela chega só lá, ela fura a filha e chega lá, filho, ó, tem essa menina aqui, ó, ajude, por favor. Então, conte com a gente, com as nossas orações, entre em nossos lares, peça nossas orações que a gente está aqui, é para interceder por todos nós. E era isso, obrigada pela atenção de todos. Muita fé, muita espiritualidade para todos vocês e muita saúde mental. Amém. Gente, como nós três somos condutoras, né? A gente vai encerrar fazendo o que a gente sempre faz. Vai dar um delayzinho, então vocês perdoem a gente, mas eu vou puxar e as meninas vão falar junto comigo, tá bom? Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome. Ei, Salbinho, antes disso aí eu sempre falo, com ele, por ele, para ele, na frente, atrás, em cima, à esquerda, à direita, abaixo. Amém. Chega. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Arrasou, viu, Isabel? Nós. Foi, ó, quem foi, ó. Todo tempo aqui do ladinho, aqui, ó. Ela é conhecida já. Amém. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Tchau.